Me diz uma coisa, Glauber, em que momento nós tivemos planejamento estratégico de Estado? Existe plano de governo, né? Então o Brizola assumiu o governo no Rio e construiu o CIEP. O outro vem destruir o CIEP porque Isso. não concordava, né? Agora, planejamento de Estado, ok? Você não vê. Nós tivemos aí o PND 1, o PND 2, né? Mas foi assim uma coisa fugaz. Não, mas é só coisa. Planos, política de não sei lá o que não tem, na prática não é implementado. Vamos lá. Qual é o plano que o Estado tem, o país tem, né, para se aproveitar, no bom sentido, conseguir oferir benefícios da disputa, a maior disputa de poder que está acontecendo na história, entre o BRICS e a OTAN? O que ele está dizendo? Ele já chegou para os Estados Unidos e falou assim: olha, se você me transferir indústria, tecnologia nuclear para eu fazer uma bomba nuclear e ter armas de dissuasão, se você me transferir tecnologia de chips, né? Nanotecnologia, se você me transferir biotecnologia, se você me transferir tecnologia na área de física quântica, eu vou ficar com você. Não faz nada. Quando é que o Brasil chegou ou em outra posição para a Rússia, China? Seguinte, eu quero desenvolver mísseis hipersônicos. Senão nós não vamos estar no mesmo lado. Tem aquela demanda lá de estar num conselho de segurança que já é antiga e não sai do lugar, né? Sabe por que não sai, Glauber? Só uma observação. É conselho de segurança, não é conselho social, É. não é conselho econômico. O que você tem para garantir a segurança. Certo? Então ali é um faz de conta. Tem um monte de país, mas só 5 mandam. Isso. E quem são os 5? Os 5 que são potências nucleares, na época. Isso. Certo? Então é conselho de segurança. Você fala assim: eu quero ser candidato ao conselho, ser permanente no conselho de segurança e ter direito de veto. Beleza. Por quê? Por quê? O que você tem? Entende? Então se vive uma ficção. Isso, um mundo ilusório, né? Uma ilusão. Acredita na própria mentira. Constrói uma autoimagem, Glauber, você foi no ponto. Existe uma construção de uma autoimagem equivocada. Aí fica essa historinha: o Brasil voltou ao grupo das 10 maiores economias, mas já era na década de 70. O Brasil pleiteia o Conselho de Segurança. Com quê? Aonde? O Brasil, lá pega lá uma revista, o Brasil é a 15ª Forças Armadas do mundo. Já foi 6. Para lutar com quem? Qual é o predador militar que a gente pode confrontar? Cadê o submarino nuclear? Está aí há 30 anos. Então, é assim, não é confortável. Mas as coisas têm que ser colocadas dentro das evidências que nós temos. A verdade é a seguinte, Glauber: desde que o mundo é mundo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Desde que o mundo é mundo, né? Existe um conceito em geopolítica, é o seguinte: primeiro eu mando os diplomatas. Não resolveu, eu mando os generais. Ponto. Acabou e resolvo o assunto. Entendeu? Os Estados Unidos já se envolveu em mais de 145 guerras. Quando a coisa não resolve na diplomacia, vai no porrete. E isso é da natureza humana. O Brasil ele não assume a liderança aqui na América do Sul, que ele deveria, né? Pelo teu tamanho, deveria ser uma potência aqui. Natural. Ele não tem... Ele não se envolve... por exemplo, Venezuela agora, a forma como ele tratou o caso, né? Muito mais ali num compromisso pessoal. Existe umas situações assim que me assustam, né? Por exemplo, o Fernandes, antes do Milei, presidente da Argentina, fez um discurso dizendo que eles chegaram aqui na América em caravelas e nós chegamos em navio negreiro, de escravos. O governo não disse um ai, não respondeu, não protestou. Ele denegriu o país. Qual foi a resposta do Brasil? Zero. Eu não consigo entender isso, né? Agora, a Espanha e tal falou que vai reconhecer a Palestina. Não deu nem um dia, o Netanyahu mandou chamar os embaixadores de volta, falou que vai adotar sanções. Não importa se vai fazer ou não. Ele respondeu. Sim. O cara lá, o Fernandes, da Argentina, país quebrado, não tem nem forças armadas mais, não tem coisa nenhuma. Da Bahia Blanca para baixo, da província de Buenos Aires para baixo, é um deserto, que é a Patagônia, até o Ushuaia.
tem que passar pelo Chile para chegar em Ushuaia. Fala que nós chegamos aqui em navios negreiros como escravos e eles vieram em caravelas e não teve uma resposta. Você falava assim, amigão, todos os acordos comerciais estão suspensos a partir de hoje, assim, assim, assado. Ele pedia desculpa na mesma hora. Ele pediu desculpa? Não. Por quê? Porque quem apanha e não reage quer o quê? Essa é a verdade. Aí, quando nós vamos falar de cultura, Glauber, nós vamos falar desse tipo de cultura dentro de uma disputa geopolítica de poder. Com que ênfase? Com que atitude? Você sabe que grande parte nas disputas é atitude. Uma minoria subordina uma maioria, desde que tenha atitude. Isso. Qual é a atitude que nós temos? Muito complicado. E outra, trazendo para problema interno, o Brasil não manda a diplomacia, o MRE, para esses países aqui que eles são responsáveis por essa questão da segurança pública aqui no país. Né? Porque quando tu vai ver cocaína, rota de tráfico de drogas, domínio territorial nas comunidades, nas favelas, esse cartel aí do PCC, essas facções criminosas, isso aí, no princípio, é problema de diplomacia, pô. As relações com Bolívia, com Paraguai, como é que isso se sustenta? O Brasil não planta cocaína, vem de onde? Exato. Entendeu? Então, assim, cadê o trabalho? Cara, nós temos uma América Latina fragmentada. Quanto que se perde no Brasil e o quanto isso atrapalha o progresso do Brasil, essas questões internas? Claro. Se você parar para olhar, Glauber, com cuidado, não vou avançar muito, mas os lugares mais estratégicos no Brasil são os portos. Porque por lá que escoa tudo quanto é coisa. Mas não vem do Brasil. O Brasil não produz. Como é que chega no porto? Então, o que nós temos é um certo acabrunhamento, uma certa, como é que eu vou dizer assim, uma certa timidez de exercer o poder. Poder, ou você exerce ou você não exerce. Jogo de poder não tem lugar para vácuo. Jogo de poder não tem lugar para pessoa tímida. Ou você exerce o poder ou você não vai ter conquistas. Ok? Se nós ficarmos acabrunhados de exercer o poder, e olha o quanto o governo Lula antes beneficiou países da América Latina com dinheiro, e vamos para um exemplo aqui típico. A Bolívia invade uma refinaria da Petrobras. E fica por isso mesmo. Cara, assim, é assustador. É assustador. Entende? Então, com esse ethos, com essa cultura, com essa idiosincrasia característica, como é que nós vamos exercer poder? O Pedro II era gente boa pra caramba, mas nós tínhamos uma questão estratégica de acesso ao prata. Tinha meia dúzia lá de pessoas lá no prata, ele vai dar independência para o Uruguai. Nós perdemos o acesso a uma das regiões mais estratégicas da América Latina. Os Estados Unidos fez o contrário. A maior parte do território americano, uma boa parte, ele tomou do México. Eu quero chegar no Pacífico e acabou. Né? Inclusive no México, antigamente, tinha um ditado, segundo dizem, que dizia assim, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Califórnia, Texas, tudo que você olhar ali foi tomado dos mexicanos. Olha o nome das cidades, Los Angeles, San Diego, tudo nome espanhol. Mas aí, isso aqui não é crítica, isso aqui é o seguinte, geopolítica é isso. Defende o seu interesse. É claro, os americanos, vamos falar estadunidenses, né? Porque eles são estadunidenses. São norte-americanos e americanos. Nós somos brasileiros, sul-americanos e americanos. Americano é uma generalização para qualquer um que nasce na América. Norte-americano é para quem nasce na América do Norte, o canadense também é. Né? O termo para o país é estadunidense. E eles estão certos. Eles defenderam seu país, eles defenderam seus interesses. Errado é quem não defende seus interesses. E depois fica choramingando. Eles estão agindo em causa própria, está certo? É para isso que eles estão lá. Os seus governantes foram eleitos para isso. Estão corretos. Agora, nós nunca tivemos política de Estado. Nós temos políticas de governo.
Nós nunca tivemos planejamento estratégico de olhar para a América Latina e dizer assim, quais são os pontos estratégicos importantes que eu deveria ter acesso. Nós tínhamos, né, uma capacidade no passado de ter feito muito mais. Parece que o planejamento estratégico do Brasil, o melhor deles é a política da boa vizinhança, somos amigos do mundo, né? O brasileiro é querido por todos e não estaremos no conflito. É isso aí. Aí agora a Petrobras, todas as fichas nisso. Agora a Petrobras e outras empresas começam a investir no exterior, o cara vai tomar de novo, seja o cara da Venezuela, seja o cara aqui da Bolívia, e nós ficamos sempre nessa situação. Vai lá e invade uma propriedade da China para tu ver o que vai te acontecer. Você nem pensa em fazer. Entendeu? Então, assim... E outra coisa, Bolívia, né, cara? Pô, bicho, era 3 tiros, mandava o BOPE do Rio lá, resolvia. É. Cuidado, porque o último que falou que bastava um cabo e soldado... Deu no que deu. Você viu? É que nós estamos falando da Bolívia. Né? Você vê a situação que nós estamos. Sim. E aí, Glauber, mais uma vez, não é da nossa natureza, digamos assim, cultural, ter planejamento estratégico e ter ousadia, decisão. Como é que o presidente da Argentina nos ofende e fica sem nenhuma resposta? Como? Eu não consigo entender. Então, num cenário desse, como é que você vai falar grosso com os Estados Unidos? Como é que você vai chegar e vai ter 2 possibilidades e barganhar? Você tem que estar em condições para isso. Durante as eleições, o Lloyd Austin, secretário de Defesa, veio aqui numa reunião de militares na América do Sul e disse que os militares brasileiros não se metam na eleição. Fala isso para um russo. Ele ia começar com o dedo do meio a conversa. Então, assim, um país que não tem orgulho, um país que não tem altivez, e isso não é novo, não. Isso é histórico. Então, existe uma dificuldade muito grande e a situação, Glauber, das novas gerações não reverteu isso. Pelo contrário, nós estamos tendo uma degeneração da capacidade de reação, uma perda da altivez, a pouca que existia, em troca de seguir a hierarquia, seguir sei lá o quê. Né? Então ninguém reclama, ninguém fala, ninguém faz nada, e nós seguimos nesse barco. Só que essa agenda não é só interna, ela vem de fora, dentro dessa disputa de poder geopolítica. Por isso que é importante as pessoas entenderem que o Brasil não é uma ilha. O que está acontecendo no Brasil é fruto de uma disputa de poder a nível mundial. E que se nós nos acabrunhamos de confrontar uma Bolívia ou uma Argentina, como é que nós vamos confrontar essa situação?